Neemias capítulo 4, versículos 13 e 14, é o texto que nós vamos ler. Neemias capítulo 4, versículo 13 e versículo 14, pode colocar na versão ARA, por favor, porque é o que eu estou aqui, nesse texto pelo menos. Não é, né, o ARA, então eu estou diferente aqui. Agora não vou saber qual que é a versão que eu estou. Vê se você identifica aí. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro. Neemias falando. Nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas e lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Essa é uma palavra de Neemias. Neemias foi um responsável pela reconstrução de Jerusalém, e principalmente pelos muros daquela cidade, os muros de defesa, de proteção daquela cidade. Eu não sei se você conhece a história de Israel, mas Israel foi destruída, ela foi levada cativa, ela foi destruída ali pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E esse império entrou em Israel e destruiu tudo, destruiu as cidades, destruiu o muro, deixou a cidade totalmente destruída, cheia de entulhos. E por muito tempo aquela cidade ficou destruída, e ali só ficaram os doentes e os mais velhos. Todo o povo de Israel, quando a Babilônia invadiu aquele lugar, levou todos cativos. Ficaram apenas os mais velhos ali, os mais doentes naquele lugar, naquela cidade totalmente destruída, uma cidade totalmente em ruínas. E depois de muito tempo, a Babilônia cai, o império cai, porque todo império que se levanta contra o Senhor cai. Aconteceu isso com o Egito, aconteceu isso com vários impérios, como a Babilônia caiu. E aí foi esse império da Babilônia destruído pelo império persa, Medo-Persa. E o império persa foi lá e destruiu Babilônia, e todos aqueles prisioneiros, incluindo o povo de Israel, foram então cativos, agora presos, escravos do reino que ganhou, do reino da Pérsia. Mas o rei Ciro, ele tinha uma atenção especial, ele aprendeu a temer ao Senhor pelos seus funcionários, servos, Daniel que estava lá, tantas pessoas que passaram. E aí então esse rei Ciro emite um decreto e fala: todos os povos de Israel, todos que estão aqui presos, cativos, vocês estão livres. Se vocês quiserem voltar para Jerusalém, vocês podem voltar para Jerusalém. E então quem quis foi, alguns já estavam instalados e não foram, mas um grande número voltou para Israel, para Jerusalém. Porém, mesmo chegando lá, Jerusalém estava destruída, Jerusalém continuava destruída, e assim continuou por muitos anos. Neemias, ele não foi para Jerusalém, porque ele era copeiro daquele rei, já era o rei então Artaxerxes I, e esse rei notou que Neemias estava triste. Coloca capítulo 2 de Neemias, por favor, versículo 1. Neemias era o copeiro desse rei, ele servia a esse rei, ele estava ali sempre servindo, e ele tinha um carinho especial desse rei. Tanto é que esse rei, olha o que diz o texto: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, Neemias falando isso, levei-o ao rei. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Pode continuar o segundo versículo. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Sabe, meus queridos, quando mexe com a nossa família, quando mexe com a nossa casa, a tristeza é do coração.
É uma tristeza maior que a doença. É uma tristeza que nós carregamos no nosso semblante. Quantas famílias foram destruídas? Quantas famílias estão nessas ruínas? E você talvez esteja com essa tristeza no seu coração. Neemias estava totalmente triste, porque era a casa da sua família, era a sua cidade, era o seu povo, era a sua identidade, estava lá vivendo em ruínas, destruída. E talvez você se encontre nessa situação hoje, da sua família destruída. Certa vez atendi um jovem aqui na igreja, desesperado, em prantos, e ele reconhecendo que ele estava perdendo a família dele, e a tristeza no olhar dele, no coração dele era nítida. Eu que nunca tinha conversado com ele, ele estava em prantos, chorando, falando: eu perdi a minha família. Não era uma doença, mas era o seu próprio semblante carregando essa tristeza. Então o rei perguntou: Neemias, o que você quer? Qual que é o desejo do seu coração? E então Neemias falou: rei, se for do teu agrado, eu gostaria de ir até Jerusalém e reconstruir aquela cidade, e reconstruir aqueles muros. Então o rei autorizou Neemias a ir até Jerusalém. Hoje o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está te autorizando a você ir até a sua casa e reconstruir o seu lar. Está te autorizando a ir até o seu lar, e as ruínas da sua casa, aquilo que é destruição, será restaurado através da tua vida. Se você pegar a continuidade do texto de Neemias, vai chegar um momento em que se levanta muitos opositores, se levanta muitas ameaças contra Neemias. E sabe qual que é a fala de Neemias? Não vou parar. Sabe por que ele falou isso? Estou fazendo uma grande obra. E esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Estou fazendo uma grande obra. Você pode repetir comigo? Estou fazendo uma grande obra. Pensa na sua casa e fala: estou fazendo uma grande obra. Não, você não está fazendo não. Sinto dizer, só se essa obra for muito pequena. Eu quero aqui te dar uma chave, eu quero te dar uma ativação. Como eu falei, há uma autorização do Rei dos Reis para você ir para a tua casa e restaurar. Lucas, mas minha casa está maravilhosa. Então você vai viver coisas melhores e maiores ainda. Há uma plataforma de ativação, uma atmosfera de ativação neste lugar. Então repita comigo: estou fazendo uma grande obra. Esse é o tema da nossa mensagem, amém? Então Neemias chega até aquele lugar, e ele vê o seu povo vivendo naquelas ruínas, naquelas destruição, entulhos, vê os muros que poderiam proteger aquela cidade todo destruído, derrubado. E aí ele então tem uma estratégia, durante um tempo orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Então ele reúne o povo e começa a passar essa estratégia, aquilo que nós vamos fazer para reconstruir essa cidade, esses muros. E aí então chega no texto que nós lemos no começo, porque chega um momento em que começa a se levantar tanta oposição, tantas ameaças. As pessoas vizinhas começaram a zombar de Neemias. Os povos vizinhos falaram: você não vai conseguir. Só que em poucos dias o muro já começou a se levantar. E aí esse muro se levantando, os vizinhos, os povos vizinhos, os inimigos de Neemias começaram a se levantar em oposição a Neemias, e começou a ameaçar. E as ameaças eram tantas. Se você acompanhar o texto de Neemias, você vai ver que tantas pessoas começaram a falar: Neemias, eles vão vir atacar, o inimigo vai vir, vai nos destruir, querendo gerar medo, querendo gerar ali um sentimento de desistência. E então Neemias chega e muda a estratégia. O muro não estava totalmente alto, ainda havia vários lugares que faltava construir. O muro ainda estava abaixo em alguns pontos. E aí ele pega o povo, divide o povo por famílias. E aí é o texto que nós lemos, né? Se puder voltar inclusive, Neemias capítulo 4, versículos 13 e 14. E aí Neemias divide o povo, e divide o povo por família.
por família. E coloca o povo, coloca essas famílias em lugares estratégicos, nos lugares mais baixos do muro, nos lugares em que ainda não havia a reconstrução desse muro, e coloca lanças, e coloca essas famílias armadas para estarem vigilantes. Então, metade do povo trabalha na reconstrução, e a outra metade, as outras famílias, guardando e protegendo aqueles que estavam trabalhando. Meu querido, ou a tua família está trabalhando, ou a tua família está vigilante. Outro lugar não dá para ficar. A tua casa precisa estar trabalhando na obra do Senhor, ou estar vigilante nessa grande obra que está acontecendo. E essa é uma noite em que eu gostaria de ministrar com os irmãos sobre essa reconstrução, para que você possa lutar pelos seus filhos, para que você possa lutar pelas suas filhas, pelos seus irmãos, para que você possa lutar pela sua casa, e que você possa receber essas armaduras. Amém? Família é um projeto de Deus, é um projeto poderoso, sem igual, que pode alcançar gerações. Família é para as gerações. Como todo grande projeto, como todo grande projeto com grandes potenciais, o perigo desse projeto é qual? O seu inventor, quando cria, qual é a primeira preocupação do inventor quando cria algo de grande potencial, de grande importância, algo muito valioso? Cair nas mãos erradas. O problema é se cair nas mãos erradas. E a minha pergunta nessa noite é: a sua família caiu nas mãos erradas? Porque não há dúvida de que é um projeto poderoso de Deus. É um projeto que custa caro, é um projeto difícil muitas vezes, mas é um projeto que vale a pena, que o Senhor já viu, já testou, deu certo. Por isso que eu e você estamos aqui, por conta da família. A família é a base da sociedade, a família é algo poderoso, mas nós não podemos deixar que as famílias caiam em mãos erradas, ainda que talvez a mão errada seja a minha e a sua. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente perde a mão, muitas vezes a gente perde aquilo que o Senhor nos deu, um projeto tão valioso, e a gente muitas vezes se perde. Infelizmente, muitas famílias estão como a cidade de Jerusalém, destruídas. O inimigo atacou, causou destruição, juntou entulhos, levou cativo. E o problema é que muitos se acomodaram a viver nesses entulhos, como o povo de Israel estava vivendo. Os judeus, o povo de Jerusalém estava vivendo aquele entulho, e para eles estava tudo bem. Eles não estavam se importando com aqueles monte de destruição. Mas o coração de Neemias falou assim: não dá para eles viverem assim. É preciso ir lá e reconstruir. E essa é uma noite de reconstrução. E a minha pergunta é: se nós formos dividir aqui as famílias, a sua família está apta para a guerra? Se nós formos aqui, Neemias estiver aqui nessa noite e falar: olha, nós estamos numa grande obra, nós estamos numa grande batalha, nós estamos nos preparando para algo que vai ser difícil, vai ser com luta. E a pergunta é: a tua família, a tua casa está apta para lutar essa guerra? Se você pegar ali o livro de Neemias e ler ali o capítulo 3, você vai ver que cada nome vai falar filho de alguém, filho de alguém. A Bíblia cita famílias. E você precisa estar com a tua família estruturada, preparada para estar diante dessa guerra, como o pastor Marinho falou. Meus queridos, são tantos inimigos, é uma guerra que a gente enfrenta todos os dias. Você abre a internet, há grandes opositores ali da internet querendo destruir sua casa. O celular se tornou hoje uma grande entrada de inimigos, através da pornografia, através de culturas progressistas, através de agendas progressistas contra a nossa família. É toda hora sendo lançado contra nós mísseis, tiros, é toda hora sendo lançado rajadas de fogo contra nós, e nós precisamos levantar os muros da nossa Jerusalém, da nossa casa. Nós precisamos levantar os muros da nossa cidade, da nossa família. E você precisa saber o custo disso.
Para alguns nessa noite, vai ser algo para uma construção. Há muitos jovens aqui, jovens de várias idades. Espero que a Manu tenha essa consciência, espero que cada jovem aqui tenha essa consciência de saber como construir a sua casa. Para outros não será um caso de construção, mas um caso de reconstrução, como foi a questão aqui com Neemias, de reconstruir coisas que foram destruídas, de reconstruir algumas coisas que foram acabadas. O Senhor tem uma nova história para todos. O Senhor tem uma nova história para mim, para você. Olha que testemunho que nós tivemos agora à noite. Existe uma nova história. Eu não sei se você está construindo algo, se você está começando essa grande obra, ou se você vai precisar voltar atrás e reconstruir novamente. Que você possa se abrir para aquilo que o Senhor tem para você. E a primeira coisa que nós precisamos fazer numa construção, o pastor Marinho já deu aqui a introdução sobre construções nos 2 últimos domingos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas a primeira coisa é avaliar o preço dessa construção, o preço dessa reconstrução. Sabe, meu querido, uma frase que o Senhor colocou no meu coração esses dias não construam, esses dias não, ontem, não construam um casamento para apenas uma foto no Instagram, mas construam uma família para deixar um legado. Não construam um casamento para apenas uma foto no Instagram, mas construam uma família para deixar um legado. Sabe, há tantos filhos com o tênis da moda no pé, há tantos filhos com as roupas da marca no corpo, há tantas mulheres com as suas bolsas de grife, com as suas joias e perfumes caros. Há homens com seus carrões, com seus relógios, com o celular do último lançamento. Mas tudo isso apenas para a foto do Instagram. Não tem sustento, não tem vida, não tem valor familiar. E aqueles que não têm nada disso, mas ao invés de valorizar o que tem, ficam invejando as fotos desses que acham que tem tudo, mas não tem nada. São tempos difíceis que nós estamos vivendo. Está na hora de nós sairmos do mundo virtual e ir para a realidade, ir para a realidade familiar, para aquilo que é real. Sabe, porque tem muita gente que investe e compra um celular de 5, 6 mil reais, mas não paga 120 reais por um curso Aliança. Sabe quantas inscrições nós tivemos para o curso Aliança? Eu nem falei para o pastor para ele nem perder. 6 inscrições. Sabe quantas inscrições nós tivemos para o curso Educação de Filhos? 3 inscrições. Sabe quantas inscrições nós tivemos para o Finanças? 3 inscrições. Eu sei que algumas pessoas tiveram algumas dificuldades e a gente já está procurando resolver isso, mas dos que vieram relatar que tiveram uma dificuldade, foi 2 ou 3. Que aumente aí para 8, de uma igreja de 300, 400 membros. Mas o celular é o do último tipo, mas a roupa, o carro, perfume é do último tipo. Nada contra ter essas coisas. A gente tem que realmente mostrar aquilo que o Senhor, não mostrar no sentido de exibicionismo, mas prover aquilo que o Senhor tem nos dado, mas não como muito prioridade, que muitas famílias têm dado prioridade para isso, para foto no Instagram, mas a família está vazia, a família está destruída. Para quem olha a foto está maravilhosa, mas não sabe quantas ruínas está atrás daquelas fotos. Então a primeira grande obra que eu gostaria de convocar os irmãos, quero aqui ser ousado e ser um Neemias nessa noite. E a primeira grande obra, na verdade, é aquilo que o pastor Marinho já pregou. Olha só como é bom pregar. Já nem preciso pregar a primeira grande obra, porque o pastor já falou tudo. Alicerce, não assistiu? Vai lá no YouTube, assista, porque eu não vou repetir nada, apenas os pontos que o pastor falou. Mas vai lá e assista, porque a obra começa com o alicerce. E é esse o valor, você precisa alicerçar.
e o pastor colocou ali alguns materiais desse alicerce. Ele disse confiança e dependência do Senhor. Ele falou sobre a entrega e doação no casamento, na família. Ele falou sobre fé, comunicação e diálogo. Ele falou sobre compreensão e ele falou sobre perdão. Todos esses materiais compõem o alicerce daquilo que você vai construir, dessa grande obra que você está sendo convocado, porque sem alicerce não sustenta, não aguenta. Você precisa construir esse alicerce, meus queridos. Então a primeira grande obra que nós precisamos aqui ser convocados é a construção do alicerce. Assista de novo e assista novamente. Lucas, eu não tenho tempo. Lucas, eu não tenho paciência para ver de novo. Duas coisas que o diabo tem demais: tempo e paciência. Por isso que ele está investindo contra nós. Por isso que ele está destruindo nossas famílias. Porque ele tem tempo e ele tem paciência. E nós muitas vezes nos escondemos atrás do ativismo e a falta, e muitas vezes no nosso temperamento. Eu não gosto, não sou assim, não tenho tempo, não tenho paciência para ver isso. Meu querido, o diabo está lançando armas contra as nossas famílias. São inúmeros casos que a gente vê, principalmente nesse mês, de destruição. E não é isso que Deus projetou nem para mim nem para você. Então, a grande primeira obra: construa o alicerce. Se engaje na construção ou reconstrução do alicerce da sua casa. Há muitos jovens aqui, como eu falei, talvez está começando a construir o alicerce. Então construa certo. Jovem, você está tendo um privilégio que mais da metade aqui, vamos dizer a nível de Pirajuí, mais da metade de Pirajuí não tem. Você está tendo o privilégio de receber palavras do céu para construir o alicerce do seu lar. Aproveite e valorize isso. Valorize aquilo que está sendo pregado nessa igreja. Segunda grande obra: o que nós vamos colocar sobre esse alicerce? A nossa casa. E eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a casa com os amados irmãos. Eu terminei de escrever um livro inspirado no pastor Mário, na irmã Maria. O pastor Mário me incentivou e me inspirou, e escrevi um livro. Está lá, pronto, só preciso agora de recursos materiais, né, pastor? Que é caro, né? Publicar um livro não é fácil, mas está lá escrito. E eu gostaria de tirar algumas coisas desse livro, daquilo que eu escrevi. É um livro que foi baseado numa pregação de uns 3, 4 anos atrás, mas que eu falo sobre a casa e eu faço algumas analogias e gostaria de fazer aqui rapidamente nessa segunda grande obra. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Casamento foi feito para os dois ganharem, marido e mulher. Casamento foi feito para o marido e esposa ganharem. Se apenas um está ganhando, os dois estão perdendo. Casamento foi feito para o marido e para a esposa ganharem. Se apenas um está ganhando, os dois estão perdendo. Lá em casa eu que mando. Lá em casa ela tem que obedecer, ela tem que se sujeitar ao que eu falo. Ela não aguenta, não aceita o desaforo da mulher. Talvez você está ganhando a discussão, mas o casal está perdendo. Ou a mulher fala: não, lá em casa é do jeito que eu mando, é desse jeito, é daquele jeito e tal. Talvez você está ganhando, mulher, mas o casal está perdendo. O casamento foi feito para os dois ganharem, para os dois viverem em harmonia e viverem em dependência. Os dois viverem em harmonia e dependência. Se um está ganhando e o outro não, nenhum dos dois está ganhando. É uma ilusão. Vamos então para essa construção dessa casa sobre esse alicerce. E primeira analogia que eu faço é em relação ao chão, ao piso. Nessa pregação que eu fiz e nesse livro que escrevi, eu faço analogia e eu coloco o chão dessa casa simbolizando o papel da mulher. E por favor, não venha com o seu pensamento talvez contaminado pelas frentes feministas do inferno, que é carregada do diabo. Não estou rebaixando a mulher, você vai ver que não é isso. Quando eu falo de chão e quando eu comparo o papel da mulher como o chão de uma casa, é um chão de sustento, é uma plataforma de sonhos, é uma plataforma onde a mulher dá sustentação para o seu marido, dá sustentação para os seus filhos. Marido, homens aqui presentes, quando você perde o chão, quando você enfrenta lutas no seu trabalho, quando você enfrenta dificuldades, o que você espera?
o abraço, o chão da sua esposa, um lugar que você possa descansar no abraço da sua esposa. Então a mulher representa essa plataforma onde o homem pode ficar em pé, onde os filhos podem se construir os seus sonhos. Mas muitas mulheres estão fugindo dessa responsabilidade, estão deixando a sua família no vácuo, no buraco negro da família, da casa. Não está sendo esse chão. Tem um alicerce, mas não tem um chão ali, um lugar onde a família pode se sustentar, se apoiar. Mulher, quando o seu filho vem contar algo para você, qual que é a tua reação? Mulher, quando o teu marido está passando por alguma dificuldade, que ele precisa da sua palavra, da sua orientação, daquilo que você pode fazer, qual é o teu papel, qual tem sido as tuas palavras? Porque talvez você só está cavando um buraco mais fundo ainda. Não está sendo esse chão onde você pode construir ali a sua família, se erguer, se levantar. A mulher, o chão tem outra característica. O chão suporta coisas. O chão, ele tem essa característica de suportar pesos. Olha só, esse piso dessa igreja está suportando todos nós. Esse é o papel da mulher. Suporta tantas coisas, passa por tantas coisas. Eu sei de mulheres que sofrem, que lutam suas lutas em silêncio muitas vezes. Esse é o valor que muitas vezes a mulher carrega, de sofrer, de lutar em oração, tantas coisas no secreto, no segredo. Porque essa é a sua característica, mulher, ser forte, mais forte que o homem, muitas vezes, em termos de emoção. Por isso que você dá essa plataforma para o homem, por isso que você dá esse apoio para o homem. Eu, quando tenho 36,5 de febre, 37, né? 36,5 nem é febre, 37 está febril, eu já estou morto na cama. A Kelly está com 40 graus, está operada, está vindo à igreja. E eu sei que toda mulher é assim, forte, resiliente. E muitas vezes as casas estão sem esse chão. Por quê? Porque foram contaminados talvez com esses pensamentos feministas. Talvez foi contaminado por um pensamento de independência. Talvez a mulher foi contaminada por os seus achômetros. Eu não sei. E aí você está vendo a sua família se afundar nesse buraco negro, nesse vácuo. Está vendo a sua família se afundar. Porque o alicerce é muito importante, é ele que vai dar sustentação. Mas sustentação para o quê? Para aquilo que você vai continuar construindo. Você fez o alicerce, 2 domingos nós trabalhamos sobre o alicerce. Agora está na hora de começar essa construção da casa, daquilo que vai ser visível. Você gostaria de entrar numa casa sem chão? Que você possa, mulher, assumir esse papel dentro da tua casa, de dar aos seus filhos a sustentação para eles crescerem, e não ser alguém que vai boicotando ou vai cavando buraco para eles caindo. Que você possa ser uma mulher que possa sustentar o seu marido em amor, em oração, dar esse apoio para que o seu marido possa crescer, para que o seu marido possa estar ali firme, porque sabe que tem uma esposa que cuida, que ama, que valoriza ele. Sabe, um provérbio chinês diz assim: 100 homens podem formar um acampamento, mas é preciso uma mulher para fazer um lar. A mulher também, como o solo, tem muitos solos férteis. A mulher também é esse chão, esse solo fértil. Um solo fértil que a mulher produz, tudo que coloca na mão dela, ela multiplica, ela transforma. E muitas mulheres têm fugido disso. Provérbios capítulo 14, 1, diz o que? Versículo conhecido: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Não seja uma mulher tola que cava buracos, que cava a cova, né, do marido. Aí o marido está vivo, está cavando a cova do marido. Não. Seja uma plataforma para os sonhos do seu marido. Seja uma plataforma para os seus filhos. Ame seus filhos, ame seu marido. Um marido só. Amém? Uma outra construção, depois desse chão, vem as paredes, meus queridos. Você está construindo uma casa, temos o alicerce dessa casa, temos um chão, contrapiso, piso, que seja. Agora nós vamos colocar aí
as paredes. O que representa as paredes? A parede representa os limites. A parede representa a segurança dessa casa. E sabe, uma casa sem paredes é uma casa sem limites. E há muitas casas sem limites. Filhos fazendo o que bem entenderem. Filhos sem limite com o celular. Filhos sem limite com a internet. Maridos sem limite o jeito que fala com a esposa. Esposa sem limite falando com o seu marido. Uma casa sem limites é uma casa sem proteção. Por isso que Neemias se empenhou tanto em construir um muro. Por isso que o empenho de Neemias era construir um muro daquela cidade, para dar proteção. E sabe quais são as paredes? A palavra do Senhor. Ela é a instrução para nós. Ela é a instrução para a nossa casa. Nós precisamos construir paredes na nossa casa. Não é uma prisão, não é uma regra de aprisionamento, mas de proteção. A palavra do Senhor, a regra, é como uma cerca que te protege. Se você pula essa cerca, você cai no abismo. Tem muita gente que olha para a Bíblia e vê como um livro de regras, um livro de ordens. Não, é um livro de proteção, com limites, sim, com instruções, sim, mas para proteger você, para proteger a sua casa. Se você pula esse muro, se você pula essa linha, se você sai dessa proteção, você está sujeito a ser atacado pelo inimigo. E nós precisamos colocar limites na nossa casa. E você coloca limites na sua casa, você constrói paredes na sua casa, ensinando a palavra do Senhor. Como que é a tua rotina na sua casa? Porque, meus queridos, nós vamos muitas vezes vivendo a nossa vida no dia a dia e nós não nos atentamos para algumas coisas. E talvez pode ser tarde demais a hora que falar, opa, deixa eu perceber aqui, agora não dá. Sabe, por incrível que pareça, eu não estou no Magnani, mas eu estou no reflexo, no eco do Magnani, né? A Kelly está no Magnani, eu estou no eco do Magnani, né? O que a Kelly faz, eu só pego o eco lá. Mas faz tempo que eu estou tentando, né? Porque a minha célula é só atleta que tem. É só atleta. Lá eu fico com vergonha lá. Eu preciso correr atrás, porque só tem gente naipe assim. E os que comem um pouco demais também, né? Pelo menos vão na academia, né? Tiagão, André, né? Benção, né? Mas enfim, eu preciso fazer alguma coisa, né? E eu caminho e tento correr aí nas minhas manhãs. Só que o meu horário, meus queridos, é bem reduzido e eu procuro fazer o que der para fazer no pouco tempo que eu tenho. E o que acontece? Então eu acordo, levo as crianças na escola, a gente tem ali um momento e tal, de oração, de tudo. Aí eu vou e faço a minha devocional, daí eu vou caminhar. Vou chegar nesse ponto, depois eu falo das devocionais, porque eu quero que você entenda aí uma analogia. E esses tempos atrás eu estava lá caminhando nesse ritmo frenético, não poderia perder muito tempo, porque 1 minuto que eu perco já me atrapalha o dia inteiro. Eu tenho horário para entrar, então eu preciso correr, preciso fazer ali de uma forma muito rápida. E eu saí para caminhar e eu notei que tinha uma pedrinha no meu tênis. Era uma pedrinha pequenininha, mas estava lá me incomodando. E eu falei, eu não vou parar para tirar essa pedrinha. Aí eu tive uma ideia maravilhosa, vou pisar torto, livrando o pé dessa pedrinha, né? Porque eu não quero parar. E fui correndo e tal, aqueles 3 minutos correndo e tal, e tentando fazer, cheguei em casa, correria total, tirei o tênis, já fui, tomei banho e já bem preparado para descer. No outro dia, mesma coisa. Aquela correria, vamos rápido, tal, vesti o tênis, tchau, vou caminhar. Percebo agora 2 coisas. Primeiro, minha canela estava doendo um pouco. Fruto, né, resultado de estar pisando torto. E segunda coisa, a pedrinha ainda estava lá. Só que eu falei, não vou parar. Vou continuar, não quero saber essa pedrinha aqui, eu piso torto, vamos, já deu certo. Fui, voltei. Terceiro dia, com dor no joelho, dor na perna, pisando torto. Vocês reparam que eu piso torto, né? Esses dias a fisioterapeuta aqui, a Camila, falou que você pisa torto. Você já reparei, é normal. Mas enfim, pisando torto, joelho, perna, e a pedrinha lá de novo. Terceiro dia, eu falei, agora eu preciso parar e eu preciso tirar essa pedrinha.
Gente, não demorou 20 segundos. Tirei a pedrinha, continuei. Só que a dor demorou uns 4 dias. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem muita gente, tem muitos casamentos, tem muitas famílias num ritmo frenético, não quer parar, mas com uma pedrinha lá. Não tira a pedrinha, porque ela é pequenininha. Ah, não, depois eu resolvo isso. Só que está experimentando dores, está experimentando reflexo, está experimentando ali dores, reflexos em todo o corpo, e não sabe que é por causa de uma pedrinha. Resolve essa pedrinha. Resolve, vai lá, conversa. Às vezes essa pedrinha é alguma situação lá que você se permitiu na sua casa, que você deixou uma brecha na sua casa, alguns limites que você não observou, que você não se atentou. Você precisa resolver. Olha só, tudo que eu tolero se torna um hábito, todo hábito vira um costume, e o costume vai determinar uma cultura. Vou repetir: tudo que eu tolero se torna um hábito, todo hábito vira um costume, e o costume vai determinar uma cultura. O que você está permitindo, o que você está tolerando na sua casa? De manhã, a gente acorda, a gente já ensina a palavra do Senhor para os nossos filhos, para que a palavra do Senhor seja as paredes que vão proteger os nossos filhos, seja as paredes da casa que os nossos filhos querem. Eu não tenho outra literatura, é a palavra do Senhor. Eu não me deixo tolerar por qualquer outra coisa, é a palavra do Senhor. Sabe, um dos versículos mais conhecidos que nós temos, principalmente no mês da família, nós citamos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um versículo maravilhoso, um texto maravilhoso, mas você já leu a continuidade dele? Abra aí Josué, por favor, capítulo 24, versículo 15. Josué está para morrer, depois que ele levou o povo de Israel, entrou na terra prometida, tantas coisas. Ele chega para o povo, eu vou tentar resumir porque é bastante coisa, mas ele chega aí para o povo e fala: escolham agora quem vocês vão servir. Escolha quem vocês vão servir, se são os deuses que vocês têm carregado, quem que vocês vão servir, qual é o parâmetro que você vai ter na sua casa, qual é o parâmetro que você vai ter no seu lar, quais são as paredes que vão proteger a tua casa. É a palavra do Senhor, é a lei do Senhor. Quem vocês vão servir? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todo mundo gosta desse texto, é um texto maravilhoso e a gente repete. Só que se você continuar o texto e vai aí para o versículo 16, o povo responde também, porque a gente muitas vezes para aqui na resposta de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas olha o que o povo fala: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Continua, por favor. 17. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou lá do Egito, a nós e aos nossos pais, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. O povo falando isso a Josué: olha quantas coisas o Senhor fez por nós. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então o povo também falou: Josué, nós também serviremos ao Senhor. Vai lá. Josué disse então ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é um Deus santo, é um Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Ou seja, Ele não vai perdoar essas brechinhas que vocês saem das leis, daquilo que o Senhor está estabelecendo. O Senhor está estabelecendo um padrão, está estabelecendo limites, está estabelecendo algo para vocês. Vocês vão querer sair, vocês vão querer furar, vocês vão querer sair dessas paredes. E o povo fala o quê? Pode ir para o outro. Josué falando: se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Josué dando a dica aqui para o povo. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. É um texto maravilhoso, o povo assumindo o compromisso. Mas olha que Josué fala:
Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos que escolheram servir ao Senhor. E o povo respondeu: somos. Sabe o que eu vejo nesse texto? Seriedade com a palavra do Senhor, que muitas vezes nós não estamos tendo. Uma seriedade com a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente está brincando de ser crente. Só que você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não existe a palavra crente, existe a palavra discípulo. E você precisa escolher ser um discípulo do Senhor, que não vai abrir mão da lei do Senhor na tua casa, que não vai abrir mão para qualquer ideologia, não vai permitir que os seus filhos sejam contaminados por músicas, por Anitta, por Ivete Sangalo, por essas pessoas que não têm nada, Felipe Neto. Porque todas as vezes que você abre brecha para essas pessoas entrarem na tua casa, olha as redes sociais dos seus filhos: ah não, meu filho tem que ter privacidade. Ele mora debaixo do seu lar? Ele mora na sua casa? Então ele tem que obedecer a regra da casa, a não ser que a tua regra esteja contaminada, a não ser que a tua regra esteja fora dos parâmetros do Senhor. Lucas, mas por que ser tão duro? Para proteger o teu lar, para proteger a tua casa. Como o pastor falou, essa casa aqui tem pregado palavras para proteger, para dar um avanço no seu lar, para mudar a sua história. Só que o que a gente está vendo é pessoas dando apoio para Felipe Neto do que para a palavra do pastor. Tem gente que apoia pessoas da internet, influências da internet, e não confia na palavra do pastor que está aqui de carne e osso, dando sangue para fazer uma mensagem. Eu pensei em desistir 50 vezes, falei para o pastor, pastor, melhor pregar, vai, porque eu não queria, diante do peso da responsabilidade. E um dia, pastor é todo domingo, pregando, se responsabilizando para trazer a palavra, e muitas vezes a gente está aí, abrindo as brechas, sem paredes, sem proteção na nossa casa, sem limites na nossa vida, na nossa casa. A partir do momento que a gente se permite a isso, meus queridos, a nossa casa pode ruir. Aí você vai conversar com o seu filho está com o coração tão influenciado por essas pessoas, que você não fala: o que está acontecendo com meu filho? Ele é tão legal na igreja, ele era tão bonzinho. O que está? Quando a gente fez aqui nas jovens a série Seguidores, eu recebi inúmeros testemunhos falando assim: eu seguia fulano, eu seguia cicrano, e eu não sabia o quanto isso estava influenciando a minha vida, o quanto isso estava atrapalhando a minha vida. Coloque limites e sejam testemunhas contra vocês mesmos de que vocês vão servir ao Senhor. Eu quero ser testemunha contra eu mesmo que eu vou servir ao Senhor. Não abro mão da palavra do Senhor. Não abra mão da palavra do Senhor. Amém? E um último é o teto. Filhos, antes de entrar no teto, obedeçam seus pais. Honrem os seus pais. Honrem os limites que eles colocam. Eles já viveram coisas que você nunca viveu. Dê ouvidos a ele. Por último, teto. Quem que é o teto? É o homem. O homem responsável. A mulher, a casa, o chão, o piso ali, o lugar de sustento. Aí nós temos as paredes, que é a palavra do Senhor, que traz ali a regra, que traz ali as orientações, a instrução. E aí nós temos o teto, a cobertura, o homem dando a cobertura para sua casa, o homem sendo ali provedor e protetor do lar. É o homem que protege a sua casa, que não deixa que as tempestades venham ali. Ele está ali cobrindo a casa, está cobrindo os seus filhos, está protegendo a sua esposa. E homens, nós tivemos o renovo, foi maravilhoso, mas é sempre bom lembrar o seu papel dentro da sua casa, homens. Sempre é importante você ser lembrado, e você sempre será lembrado por essa casa, da importância que você tem, de você estar protegendo a sua casa, de ser nesse teto, esse telhado para a tua casa, de proteção. A mulher quer se sentir segura, quer sentir, olhar para você e sentir segura, não quer que seja um bananão, igual os demônios chamou nós lá, os demônios bravos, meu, falou seus bananão, né? Não, quer que a gente seja um teto seguro, forte. Tinha coisa para xingar, né? Só quem está no renovo vai entender. O homem precisa ser essa proteção. O homem é o teto para o seu lar.
Homem, você é o herói da sua casa. Você é o teto da sua casa. Sabe, o tempo passa muito rápido, homem. E você precisa dar o tempo ali para os seus filhos, para a sua esposa. Vou contar uma experiência horrível, triste demais. Eu e o Dani brincava muito de monstro. E esse tempo atrás eu vi um negócio na internet, um story lá, que fala assim, não sei se vocês já viram, tá uma foto de um pessoal na rua, um grupo de amigos, e fala assim, ó: um dia foi a última vez que você reuniu com seus amigos, sem você saber que era a última vez. Não sei se vocês já viram isso aí, bem triste, né, mano? Mas eu falei, nossa. Daí eu vi uma outra, assim, um dia você vai brincar pela última vez com seus filhos, sem saber que é a última vez. Eu falei, nossa, é verdade isso, né? E eu reparei que o Dani não estava mais me chamando para brincar de monstro. No caso, o monstro sou eu, tá? E eu vi que ele não me chamava mais, porque eu deitava no sofá e falava, pai, vamos brincar de monstro? E eu falava, vamos. E brincava aquela luta e pá, aquela coisa toda. Mas eu vi que ele parou de me chamar. Aí eu fui perguntar para ele, Dani, por que você não está chamando o pai mais para brincar de monstro? Ah, papai, porque você não tem mais tempo. Passa rápido. Quase que eu falei, vamos brincar agora, pelo amor de Deus. Passa muito rápido. E eu não sei qual que é a visão que seus filhos estão tendo de você, mas eu não quero que ele tenha uma visão de mim que eu não tenho tempo para ele. E olha que a gente procura se dedicar lá. Mas isso para mim foi uma flecha no meu coração muito dolorida. Porque ele ainda tem 7 anos. Dá para nós brincar de monstro ainda bastante. E eu não quero perder esse posto. Eu ainda quero ser um monstro dele. E quero ser o herói, eu quero ser o pai que dá cobertura para ele. Então, meus queridos, que vocês possam, pais, dar valor para os seus filhos. A sua esposa está coberta. Sua esposa está protegida? Você está dando cobertura para sua esposa, guardando a sua esposa, acompanhando ela? Sua esposa sofrer qualquer coisa, ela sabe que a hora que ligar para você, vai ter um herói, que vai chegar um cavalo branco, para defender ela, porque é isso que ela espera. Eu não tenho cavalo branco, mas tem carro branco, e chego. Por fim, a última construção. Terceira e última construção. Então o alicerce, a casa. E qual que é a terceira grande obra que eu e você estamos fazendo? Construa um ambiente de frutificação. Qual que é o tema desse ano? Então construa um ambiente de frutificação na sua casa. Lucas, como que é um ambiente de frutificação? Como que é esse ambiente? Provérbios 18, 21, por favor, nós já estamos terminando. Provérbios 18, 21. Olha o que diz: a língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Quer ter uma boa obra de frutificação? Começa com a sua língua. Gera vida as suas palavras. Você está com uma casa que tem um alicerce. Você está com uma casa que tem um piso, tem parede, tem um teto. O que você vai pôr nessa casa agora? Palavras de maldição? Morte? Destruição de novo? Você está sendo chamado para reconstruir. Precisa agora a sua boca profetizar vida. Construa um ambiente de frutificação no seu lar, de abençoar os seus filhos. Sabe? Qual que é a nossa rotina lá em casa? Eu estava começando a falar para vocês, e a nossa rotina é: a gente acorda as crianças, muitas vezes a gente já inicia a nossa casa, a nossa rotina, e o meu desejo nessa noite era passar algumas coisas práticas. Não que a minha casa é top, é a melhor, é a perfeita, mas eu creio que a minha casa é uma referência para muitos, porque muitos, a gente já contou algumas experiências, e as pessoas adotaram, praticaram essas experiências, e estão tendo bons resultados. Então como que é lá em
casa, de modo prático, como que nós construímos esse ambiente de frutificação. Logo nós acordamos, já colocamos louvor. Quando não dá para colocar o louvor, quando a gente não coloca, nós já estamos criando uma atmosfera ali da presença do Senhor. Sentamos todos lá na mesa, como o pastor Marinho falou, a mesa é um lugar de aliança, a mesa é um altar na sua casa. Você precisa aprender a sentar à mesa, você, seu marido, sua esposa, seus filhos. E toda manhã nós sentamos à mesa juntos. A Kelly até me atentou para uma coisa que eu nunca tinha percebido. Ela foi atentar ontem. Eu nem precisava acordar às 6 horas com eles, porque eu entro no serviço mais tarde. Mas ela se atentou que desde quando a Manuela vai para a escola, eu acordo junto. Poderia ficar dormindo, falar, eu dormi tarde ontem, deixa eu dormir aqui. Não, eu tenho prazer assim, né? Ninguém gosta, né? Cedo também, né? Vamos, segura um pouco. Mas eu tenho o compromisso de acordar às 6 horas da manhã, de sentar à mesa com eles. Depois de a gente preparar a mesa do café, nós sentamos, e aí nós lemos os salmos. E nós lemos uns salmos, às vezes é Provérbios, às vezes é Eclesiastes, um capítulo por dia. Rápido ali, mas o momento em que a palavra está sentada. Vocês acham que todo dia a Manu e o Dani estão assim, ó, amém, glória a Deus, xarabababá? Não, tem dia que o Dani está olhando para uma borboleta, sei lá o que. Dani, você está prestando atenção? O que eu falei? Jesus. Nós estamos em Salmos, Daniel. Às vezes é assim, quase todas as vezes, né? Mas nós estamos lá, tentando inserir no coração dele. Sabe o que ele fez esses dias? Sem falar para ninguém. Papai, coloquei minha Bíblia na minha mochila. Mas o que você vai fazer? Vou ler para o meu coleguinha a Bíblia. Isso aí é isso que está sendo construído. A gente chegou, e aí, você leu para o seu amiguinho? Não, eu dei para ele ler. Tá bom também, Daniel. Mas é isso que vai sendo gerado no coração. E aí depois nós oramos, nós abençoamos. Mas não é oraçãozinha de Deus, Senhor, obrigado por esse dia, Deus abençoe, amém. Não, Senhor, dá ousadia para a Manu, dá ousadia para o Daniel. Sabe, o ambiente de ativação, o ambiente de frutificação, é quando nós começamos ali profeticamente a anunciar para eles serem sal e luz na escola, para eles ali representarem a glória do Senhor. Eu estou com um filhinho de 2 meses, espero que você já esteja abençoando ele, espero que você já esteja orando pelo marido, pela esposa desse menino, pelo marido dessa menina. Mas ela tem 1 mês, mas ela está na minha barriga. Já ora, já cria um ambiente de frutificação. O marido da Manuela já está abençoado, a gente já ora por ele. A esposa do Daniel já está abençoada, nós já oramos por ela, nós já estamos declarando um casamento abençoado. Vai demorar, claro, 10 anos, né, mano? Vai se formar ainda, né? Já serve isso para muita gente aqui, hein? Vai se formar ainda, viu? Não vai repetir, né, amor? Mas já está abençoado. Quem que for, a gente já abençoa. É um ambiente que nós construímos. E eles vão para a escola, autorizados a serem prósperos lá na escola. Chega da escola, almoça. Chega do almoço, depois do almoço, Dani, pai, quero assistir TV, pode assistir TV? Não, não tem televisão agora. Você sabe o que tem? Posso comer um doce? Não. Todos os dias ele faz a mesma pergunta, todos os dias. E todos os dias a gente responde, não vai ser isso agora. O que eu tenho que fazer? Os seus compromissos. Sabe qual que é o compromisso dele? Ir ler a Bíblia e orar. Nossa, mas Lucas, vocês obrigam eles? Sim, quando eles estão debaixo da nossa casa, vão fazer aquilo que nós mandamos. Principalmente a Kelly, que é o chão da casa, é o que dá ali o sustento, é o que edifica a casa. Então elas têm esse compromisso. Cada um tem que orar o tempo da idade. Manu tem que orar 12 minutos, Dani tem que orar 7 minutos. Nossa, Lucas, não é muito assim? Nós estamos formando um caráter no coração deles. Tem dia que, lógico, é flexível, tem dia que mas nós estamos tentando implementar algo no coração deles, que dá esses resultados, muitas vezes. Nem sempre é fácil. Você gosta de responder todo dia a mesma coisa? Porque o Dani quer tentar vencer a gente no cansaço. Pai, pode comer doce? Pai, pode comer doce? Mãe, pode comer doce? Pai, ela vai tentando de todos os jeitos. Não, você sabe o que você tem que fazer, Daniel. E à noite daí, o Dani e a Manu são abençoados por nós.
eles não dormem sem a bênção nossa, nem a minha, nem a da Kelly. Os dois recebem a bênção. Nós podemos estar viajando. Quantas vezes estava com a Ana, a gente viajando, a Ana fazia a chamada de vídeo para nós abençoar a vida deles. Nós abençoamos a vida deles. O Daniel tem hora que fala: pai, me abençoa. Vou lá, abençoo ele. Saio: pai, me abençoa. Falei: acabei de te abençoar, Daniel. Não, me abençoa de novo. Aí oro de novo por ele. A Manuela, eu abençoo ela. Essa é a nossa rotina da nossa casa, criando um ambiente de frutificação, criando um ambiente onde eles vão ser frutíferos e prósperos. Longe, nós estamos bem longe. Vai lá comer 1 quilo de sal em casa. Nós estamos bem longe de ser uma família perfeita. Mas, meus queridos, nós estamos procurando nessa palavra a agirmos de acordo com a palavra do Senhor. Olha o que diz Gênesis 49, versículos 22 e 26. Pode vir o louvor, por favor. Gênesis capítulo 49, versículos 22 a 26. Israel chama ali os seus filhos, está na beira da morte, e tem um momento ali da bênção. E olha o que o pai de José fala ali para ele: José, você é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Deixa eu te falar algo. Todas as vezes que nós estivermos envolvidos com uma grande obra, nós vamos sofrer oposição. Pessoas vão lançar suas flechas contra nós. Mas olha só, o seu arco, José, o seu arco, Manuela, o seu arco, Daniel, o seu arco, João, o seu arco, Paulo, o seu arco, Raina, o seu arco, Gabriela, permanecerá firme. Os seus braços continuarão fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos do seio e do ventre. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe entre os seus irmãos. Construa na sua casa um ambiente de bênçãos, de frutificação. Está na tua boca, pai, está na tua boca, mãe, está na tua boca, esposo, está na tua boca, esposa, está na tua boca, filhos, a vida. Coma desse fruto da vida. Para de viver uma casa onde há barulhos, rixas, brigas, murmurações, onde você profetiza a morte, onde você fala que o seu filho é um incompetente, que o seu filho é terrível, que o teu filho é atentado. Atentado por quem? Pelo diabo? Mas construa um ambiente de frutificação, de abençoar os seus filhos. Essa é uma noite que você pode quebrar as maldições que porventura você diz. Eu já conversei com muitos jovens que falaram, que o pai falava: você não vai dar em nada, você é uma peste, você é uma vergonha para a família. E isso entrou no coração daquele filho, entrou no coração daquela filha, e eles têm carregado esse peso. Mas hoje o Senhor quer te abençoar, filho. O Senhor quer te abençoar, filha. Quer mudar o teu destino, quer mudar a sentença que estava sobre a tua cabeça e declarar um ambiente de frutificação sobre você. Há para acontecer grandes coisas na tua casa. Sabe, o mês de maio é o mês da família, mas também é o mês de Pentecoste. É o mês da vinda do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E eu quero saber se há casas que podem suportar o peso do Espírito Santo, a glória do Senhor. Se a sua casa é a casa que pode receber o Espírito Santo, se coloque de pé então agora. Comece a orar aí ao Senhor. Se você estiver com suas famílias, comece a se juntar aí com a sua família agora. Nós vamos fazer esse ambiente aqui
para que você possa levar até a tua casa. Sabe, muitas vezes a igreja é como o Vale de Escol. Você sabe o Vale de Escol? O Vale de Escol é onde os 12 espias, 10 espias, 10 ou 12 espias foram até lá, e lá eles viram a terra prometida. Desse vale, os espias viram a terra prometida, e daquele vale eles tiraram cachos de uva, que não era possível um só carregar, tinha que ser 2 pessoas, 3 pessoas carregando. Sabe o que isso significa? Você está aqui na igreja, você está deslumbrando a terra prometida, você está visualizando, aqui na igreja você vai levar esses cachos, mas é para você entrar na tua casa e a casa ser a sua terra prometida, não só um vale onde você está observando a terra prometida, mas a sua casa ser a terra prometida, um lugar que mana leite e mel, que há frutos, que há abundância do Senhor. Se você está aí com a tua esposa, se você está aí com o seu marido, se você está aí com os seus filhos, coloque as mãos sobre eles e comece a falar, declarar palavras, meus queridos. Comece a falar coisas que talvez você não falou. Talvez você está sozinho neste lugar, como outros aqui já estiveram algum dia. Então pensa agora na sua família. Talvez o teu filho está agora perdido nas drogas. Comece a liberar um ambiente profético de frutificação. Comece a abençoar agora o teu filho. Talvez agora ele esteja em qualquer lugar e vai sentir a presença do Senhor. Talvez os seus pais, talvez a sua mãe, o seu pai. Declare, lança a vida na sua boca, a vida nas suas palavras. Comece a declarar agora.